Bom dia, bom dia. Vamos que vamos. Começando mais um dia aqui, né? Isso aí. Bora transbordar daquilo que a fonte tem nos colocado, usado pessoas para nos ensinar. E nós, da mesma forma, né? Vamos multiplicar isso aí, vamos ensinar. Quem aprende não depende, e quem ensina aprende dobrado. Essa máxima é extremamente verdadeira. Quando você se propõe a ensinar alguém, aquilo se torna muito mais efetivo em você, e isso é fantástico, né? Então faça um dia muito excepcional, faça um dia fantástico, um dia onde as suas decisões vão mudar todo o seu viver, toda a sua vida. E a gente protela, né? A gente vai deixando para depois, a gente vai vivendo aquele negócio, vai se acostumando com uma vida mais ou menos. E é muito mais fácil se acostumar com uma vida mais ou menos do que com uma vida excelente, porque acostumar com uma vida boa dá trabalho e ninguém quer ter trabalho. Então o cara vai se acostumando com a vida mediana, e de repente se a vida fica ruim, ele vai se acostumando, e aí assim vai. Então é hora de a gente romper com isso, a gente sofrer algumas consequências das decisões que tomamos, mas os resultados serão muito mais excelentes. E a galera vai entrando aí, meus amigos, Juninho, Márcio Frias, sejam bem-vindos, bom dia, bora pra cima e vamos começar conectando com a fonte, né? E nós vamos lá em João capítulo 15. Pô, Luiz, que loucura é essa de ficar lendo Bíblia, né? Que coisa mais retrógrada, antiga, porque você não conhece o poder de Deus. Se você conhecesse, você pararia de buscar tudo que você está buscando e se conectaria nessa fonte viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma. E aí tem mais coisas. Mas João 15 traz um negócio muito interessante. Eu queria que vocês pensassem sobre esses 4, 5 versículos que nós vamos ler, sobre união e unidade. E com isso nós vamos fazer alguns parênteses aí dessa união e dessa unidade. Com Deus, você tem unidade com Ele ou você está só em união? Na tua família, no cônjuge, com os teus filhos, você tem unidade com Ele ou você está somente em união? E dentro da tua empresa, você tornou aquilo, as pessoas que estão contigo, elas estão em unidade ou vocês estão apenas em um processo de união ali? Então nós vamos avaliar esses 3 itens. Eu vi isso hoje de manhã e foi um destravar, um desbloqueio gigante, e me lembrei desse versículo de João capítulo 15, onde fala das videiras e os ramos. Unidade de linguagem, isso torna os resultados, sabe o que? Anota isso aí, ilimitados. Se nossos resultados estão dentro de uma caixinha, estão limitadinhos, se nós não estamos crescendo nem prosperando, é que certamente estamos em união com pessoas que não têm o mesmo propósito que a gente. E a gente tem medo de romper com aquilo, a gente tem... Na verdade, não tem nem romper, né? Só continua a caminhada, porque essas pessoas que estão em união com você e não estão em unidade com você, elas ficam buzinando na tua orelha. O que você está aprontando? O que você está fazendo? Para com isso, não é teu propósito. Não... É aquele ruído que não vai gerar em lugar nenhum. E é isso aí mesmo, vamos encher essa jarra de unidade, com a mesma linguagem, com o mesmo propósito. E aí, Juninho, cada um de nós tem uma arte. Quantos e quantos anos a gente fica pensando assim, pô, mas isso não é minha responsabilidade. Entregar a mensagem é responsabilidade de todos. Mas de que forma? Usando a sua arte. O que você faz vai manifestar aquilo que Deus colocou no teu coração, e é dessa forma que eu entendo que vai realmente haver um destravar gigante, vai haver um transbordar ilimitado da mensagem que ferve em nossos corações. Mas para isso, nosso cérebro, essa máquina que se vicia na rotina, nas mesmices, não nos deixa explodir. E aí nós temos que romper com decisões. E as decisões que nós temos que tomar
vem de uma mente, de um coração renovado, regenerado, uma mente renovada, que vai me fazer o quê? Tomar decisões diferentes, mesmo que as condições não permitam. Não viva de condições. Quem vive de condições não tem propósito. Então vamos lá, antes de tudo, respira. Para quê? Oxigene esse cérebro. Traz vida para isso aí. Porque às vezes nós estamos envolvidos numa condição tão extrema que eu falo assim, é impossível. Não tem como eu sair disso. Não tem como eu viver outra realidade senão essa que eu estou vivendo. Mentira. Isso é algo que o teu cérebro está te contando e que você hoje precisa romper com ele imediatamente através de uma decisão, através de um boot cerebral, através de uma conexão com a fonte, através de um reinício da máquina do sistema. Sejam bem-vindos aí, David Domingues, Lê, tá aí também, que legal. Mas vamos lá, a gente começa sempre com esse boot. A gente começa sempre com esse reinício da máquina. Às vezes ela está com muito arquivo aberto aí. Tem arquivos que tem que ser deletados. Tem arquivos que tem que ser salvos e colocados na caixinha correta. Então você precisa agora reiniciar esse sistema aí, tá? Respira. Mentalize como é que vai ser o teu dia. Mentalize a linha de chegada. Mentalize os efeitos da chegada. Porque no meio disso, você está aqui no ponto A, até você chegar aqui no ponto B, às vezes tem um vale gigante, isso às vezes não desanima, ou se houver um transbordo, esse vale se encher, você pode ir nadando, você pode ir de barco, você pode ir o que você quiser, o importante é, estou no ponto A, minha alma já está no ponto B, daqui a pouquinho meu corpo chega lá. Isso é a mentalização. Se eu não fizer isso, se eu não acreditar, nada vai acontecer, e além de nada acontecer, haverá nesse meio de caminho um monte de gente dizendo, você não chega, você não faz, você não pode, você não consegue. E Deus está falando o seguinte, estamos juntos até depois do fim, vamos com a gente, vamos comigo, eu estou contigo, se eu sou com você, quem será contra? Né? Na verdade vai ter 1 milhão de gente contra, mas se Ele, o Criador, está comigo, eu posso despreocupar, porque aliás, preocupação é o uso errado da sua imaginação e você começa a imaginar um monte de coisa de forma antecipada e 80% dessas coisas que você está imaginando não vão acontecer. As 20 que acontecer, nós já mentalizamos, nós vamos resolver, porque foi para isso que estamos aqui neste mundo, para solucionar as coisas que nos acontecerem e isso redundar em glórias a Deus. E aí cada um quiser orar, quiser a sua forma de falar com Deus, abrir os olhos, fechar os olhos, sorrir, não sorrir, o jeito que você quiser, mas fale e conecte-se na fonte. E a conexão com a fonte é através da palavra dele. E João 15 fala ali, vamos começar a leitura aí. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não estiver na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim, se não estiverdes em mim. Que o Espírito Santo revele essa profundidade dessa palavra. É simples, não é fácil, mas é simples. Que o Pai te dê essa condição de se conectar diariamente com Ele na fonte, através da palavra dele. E quando a gente lê esse versículo de João 15, ele fala muito de estiverdes em mim, se não estiverdes em mim, serás lançado fora, né? E vem minha palavra dessa questão de união e unidade. Além da unidade, a mesma linguagem. Avalie o seguinte, vamos falar 3 aspectos para você avaliar no seu dia de hoje. Deus, família, trabalho. Depois o resto, tem mais coisa por baixo aí, por trás aí. São mais ou menos 12 áreas da vida. Mas vamos falar primeiro aí dessa espiritualidade ou conexão com o Pai. Existem algumas questões bíblicas que elas não são compreensíveis aos olhos humanos. Se você ler a Bíblia tentando entender, você vai falar assim, pô, isso aqui é muito loucura, eu não quero isso mais. Porque você começou errado. A Bíblia é para ser crida. Luiz, mas isso aí é coisa de gente rasa, que não quer discutir nada e joga tudo na fé.
Então continua vivendo na sua profundidade aí da ciência humana, e aí depois lá no fim a gente vai ver a diferença. Viva segundo os princípios do Pai. Você não precisa viver debaixo de regra nenhuma, nem regra de ninguém. E o que ele diz, a Bíblia, Deus diz que ele vela sobre a sua palavra para cumpri-la. Então fique com o que está escrito, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Pronto. E ela faz aquilo que apraz a Deus, e a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Muito diferente da sua. Cheio de egoísmo, cheio de regras para proveito próprio, cheio de religiosidade e muito pouca graça, muito pouco amor, muito pouco misericórdia. E esse é o que Deus mais tem. Bom dia, Cili. Bom dia, meu amor. Vamos que vamos. Então, nessa questão de união e unidade, vamos falar em 3 aspectos espirituais, relacionados a Deus, família e depois relacionado ao trabalho. Depois as outras áreas a gente fala outros dias. Mas com Deus, às vezes nós andamos com Ele. Muita gente dá um significado com relação a isso de eu vou à igreja, eu leio a palavra de Deus, eu ajudo as pessoas, eu dou o dízimo, e vai fazendo tudo, eu faço. E na maioria das vezes as pessoas estão andando com Deus, estão em união, porém não tem unidade com Ele. Olha, como assim ando com Ele e não tenho unidade com Ele? Hoje de manhã eu assisti uma live e eu quero replicá-la aqui, porque se algo transborda na gente, é para a gente transbordar na vida de outros. Às vezes nós estamos no mesmo saco, todos unidos, porém sem unidade. Nós estamos só enchendo o saco. O saco ali pode ser família, pode ser a igreja, pode ser o trabalho. São coisas. Esse item nos obriga a estar juntos, mas não temos unidade. Na hora que dá uma tremida ali, ou acontece algum problema que às vezes o saco se rasga, se é um saco de laranja, de limão, saco de arroz, o que for, se acontece um rompimento ali, cada um para um lado. Ou seja, nunca fomos uma unidade, estávamos apenas em união, não tínhamos a mesma linguagem, nem o mesmo propósito, e vivemos anos e anos de nossas vidas, achamos que temos que suportar isso nesse sentido, mas na verdade nós precisamos andar com gente que tem a mesma unidade e mesma linguagem, para que o propósito de Deus se cumpra. E você fala, mas Luiz, como é que eu vou deixar o relacionamento com quem, minha família, que às vezes não tem a mesma unidade que eu? Não, você não vai deixar nada, você só vai prosseguir. Prossiga o caminho. Não limite o propósito de Deus na sua vida através da união que esse saco o colocou, para que você só encha o saco ali. Agora, quando você tem unidade e esse rótulo, esse saco, essa embalagem se rompe, todos caminham na mesma direção para cumprir o mesmo propósito. Hoje de manhã usou-se o exemplo de um saco de laranja. Existem laranjas murmuradoras, são as que estão machucadas, laranjas que estão murchas, que são as laranjas desanimadas. Existem as laranjas que estão brilhando, que vão cumprir o seu propósito, de repente vai virar um suco, um doce, um bolo, um sorvete. Cada um de nós tem esse propósito. Você está andando com gente que tem a mesma unidade que você? Se não estiver, chegou a hora de você avançar. Não, ele pode pensar, pô, Luiz, tá bom, não tem propósito, eu vou largar tudo. Não larga nada. Avança. Porque quem não tiver a mesma unidade que você vai ficar para trás. Avança para o caminho, para o propósito, para o foco, para o alvo. Combata o bom combate. Falamos de Deus. União ou unidade? Eu vou citar um versículo que chave para isso. Quem puder anotar aí, quem for assistir essa live, vou deixar ela salva aí para depois.
Além de João 15, nós lemos do 1 ao 5, que fala de estar em mim, permanecer em mim. E tem outro versículo que fala que nós fomos feitos um em Cristo, ou seja, muitos dizem, eu tenho união com Cristo. Às vezes está em volta dele, está aos pés da cruz, mas não está nele, dentro dele, porque nunca ouviram falar de que Cristo o atraiu a si lá naquela cruz. Ele me incluiu dentro dele, assim. Nós fomos feitos um suco só para cumprir o propósito. E Deus, através de Jesus Cristo, cumpriu esse propósito. Sabe como? Deus falou assim para Jesus: Jesus, desce lá, se torne como um deles, porém sem pecado. Por quê? Porque ele veio perfeitamente homem, perfeitamente Deus, para cumprir aquilo que era necessário alguém fazer. Ninguém neste mundo, Deus olhou para baixo, nossa, não tem ninguém, não há um que ame a Deus aqui nesse mundo, não há quem faça o bem. Não, mas eu sou bom. Cara, isso é da casca para fora, lá dentro é tudo pambolorento ou sepulcro caiado. É muito duro essas palavras. É o que está escrito, é a verdade. Você aceita, você crê, se você quiser, se não quiser, está tudo certo. Só não fique duvidando do poder de Deus. Questione as outras coisas, se você queira questionar, mas Deus não. E aí Jesus veio, e dentro da sua condição humana, ele resolveu obedecer segundo a sua mente divina. Ele tinha todas as condições para não ir, suou sangue quando chegou o momento dele ser crucificado. Mas a resposta dele para Deus foi perfeita. Foi uma mente iluminada, abençoada, totalmente espiritual. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, suando sangue. Mas se não for, eu estou pronto e vou. E Deus falou: vai, filho. E ele veio. E foi por você, por mim, por nós, que ele cumpriu todo esse propósito, para que nos tornássemos uma unidade. Essa unidade é Deus vindo, resgatando esse ser humano, nos tornando um com ele. Para quê? Para que lá na cruz você fosse crucificado com Cristo. Eu estava nele, eu fui feito uma unidade com ele. Quando Cristo morreu naquela cruz, na verdade, ele destruiu todo um interior que carece, um interior vazio, um interior velho. Ele não poderia colocar a vida dele num vaso cheio de si. E quanta gente cheia de si que existe nesse mundo, que não tem como Deus vir habitar porque está muito cheio de si. Nós precisamos ser esvaziados de nós mesmos. E muito mais que esvaziados, precisamos ser destruídos mesmo. Não, Gálatas 2 diz: eu não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Essa unidade que ele me tornou lá na cruz foi para que ele me destruísse, e na sua ressurreição, pelo poder de Deus, ele me ressuscitou juntamente com ele, e hoje eu vivo em unidade com ele. Por isso que nós falamos de assuntos aqui bíblicos, assuntos empresariais, corporativos, familiares, e tudo Deus sempre vai estar incluído. Está misturando, está usando Deus. Você pensa o que você quiser, mas Deus, ele é o centro, é a prioridade, é o princípio, é a primícia, é tudo na minha vida. E em tudo que eu for fazer, ele será em primeiro lugar mesmo. E como é que eu vou falar de algo que não vou incluí-lo? E aí, nesse sentido espiritual, Deus te transformou. Ele não te mudou, ele não te melhorou, ele te transformou. Ele tirou o que era velho e colocou algo novo, para que agora você exploda nessa vida, nesse reino que já começou, para que outras pessoas também ouçam dessa mesma mensagem, essa mesma mensagem entregue de infinitas formas. Quais são as formas? A sua arte que você utilizará. Você não precisa ser um pastor para poder pregar ou falar, nem pregar, essa palavra às vezes é pesada, né? Mas para viver a vida que Deus te deu. Tem pregação, um ensino melhor do que um exemplo, uma vida vivida, baseada no que Deus quer, nos princípios dele e não nas regras criadas pelos seres humanos, para que você permaneça no saco
enchendo o saco, e quando o saco se rompe, cada um vai para um lado? Ou seja, não teve unidade. Então esteja unido em Cristo, e essa união com Cristo foi Ele que veio e te resgatou. Agora, dentro desse parênteses, quando você é um em Cristo, Cristo é a sua vida, Ele está cheio de princípios dele para você viver, como é que está a sua unidade com a sua família? Vocês estão só unidos ou possuem unidade, a mesma linguagem? Estão só no mesmo saco e qualquer problema que tem já perde aquela junção, ou seja, era somente uma união. Vocês estavam enchendo o saco. Agora, quando isso se espreme, sai aquele sumo, sai a essência de cada um, e vocês se tornam numa unidade, pode vir problema que for, conjugal, entre pais e filhos, vocês estão juntos, até depois do fim. Luiz, mas e se não tiver? Você não precisa largar. Continua firme. Avança, continua. Não deixa essas laranjas podres, laranjas murchas, laranjas com defeito, laranjas murmurentas, que questionam, que botam crenças negativas, que adormecem as pessoas, te influenciar. Antes, influencie, mas no sentido não de tentar mudar, convencer alguém, não. Só cumpra o teu propósito e prossiga firme para o alvo, combatendo com o bom combate. Assim a sua família será edificada na rocha que é Jesus Cristo, e continua caminhando, firme, unidade, suco de laranja. Ele tem um propósito. Cumpra esse propósito. Chegue ao fim. Falamos de Deus, família, agora não teu trabalho, cara. As pessoas que estão no teu entorno, os colaboradores, você na tua empresa, a função que você está. Essas pessoas possuem unidade ou estão apenas em união ali? A Bíblia diz lá em Gênesis 11:6 que quando tiverem a mesma unidade e a mesma linguagem, os alcances serão ilimitados. Unidade e linguagem. Bota isso em prática na sua vida, com o Pai, com os seus e dentro do seu trabalho. E cai para dentro, cumpra o propósito. Hoje é dia de você explodir algo que está fluindo aí dentro do teu coração, e você está, às vezes, por conta de comentários dos outros, por conta de aprovação, está retendo. Se você retém, um rio que não transborda vira represa, uma represa, logo ela vai virar uma lama, a lama vira um deserto, o deserto vira poço, poço seca. Cuidado com essas crenças negativas. E quando você tiver algo positivo, uma crença positiva, aceite aquilo com todo fervor e caia para dentro. Quando a gente fala cair para dentro, vá fazer ação. Toda ação vai produzir um resultado, esse resultado vai ser um fato na sua vida que vai ser aquilo que vai ser a manifestação todo o propósito de Deus na sua vida, não para a tua glória, viu? Mas para a honra e glória do Pai. E pra gente finalizar aqui hoje, Luiz, como é que faz para começar do zero? Lembra que o zero não existe. Você já é você foi criado. Existe esse ponto de partida de hoje. Vai para cima. Cuidado com essas laranjas machucadas que ficam só escorrendo ali. Quando você perceber assim, alguém assim que só escorre, murmura e fala e não produz nada. Ontem a gente aprendeu que toda energia é boa, né?